Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo pelo YouTube da Univesp TV. A live vai começar em instantes, mas antes gostaríamos de dar algumas dicas para que este momento seja o mais proveitoso possível. Assista à apresentação do conteúdo com atenção e anote suas dúvidas. Apresente-as de forma clara e objetiva no chat, de preferência no momento indicado para tal pelo apresentador e/ou professor. Evite assuntos dispersos no chat. Concentre-se no tema principal e, especialmente neste período eleitoral, evite comentários de cunho político. Durante a transmissão, evite deixar abertas outras janelas em seu navegador e aplicativos de mensagem. Mantenha o foco em seus estudos. Manifeste-se de forma respeitosa e polida. Lembramos que sua conduta deve estar sempre em consonância com as normas acadêmicas da Univesp. Após a transmissão, nossas lives ficam disponíveis no nosso canal do YouTube e você poderá revisitá-las a qualquer momento. Caso suas dúvidas persistam, entre em contato com o orientador de seu polo ou com os canais de atendimento oficiais da Univesp. Agradecemos sua atenção e desejamos bons estudos a todos. Boa noite a todos. O meu nome é Vivian. Eu sou a professora que está conduzindo a disciplina de empreendedorismo aqui no curso de Engenharia de Produção. E durante os próximos minutos a gente vai fazer uma revisão do conteúdo para prepará-los para a prova. E ao final a gente vai ter um tempo para poder tirar dúvidas em relação a quaisquer um dos temas que a gente tem apresentado e visto ao longo dessa disciplina. Bom, então o que nós veremos aqui nos próximos de 30 a 45 minutos. A gente vai falar sobre empreendedorismo e a formação do engenheiro de produção, falaremos sobre conceitos de empreendedorismo, depois vamos discutir um pouco sobre o ambiente para se empreender no Brasil e no mundo, falar também da gestão empreendedora e do processo de empreender, falaremos sobre as funções de planejamento e controle no empreendedorismo e terminaremos falando sobre a elaboração de um plano de negócios e a implantação do mesmo. Bom, vamos começar então a nossa discussão trazendo um pouco a discussão para pensar por que a gente está com uma disciplina de empreendedorismo no curso de engenharia de produção, não é mesmo? Bom, quando a gente pensa na formação do engenheiro de produção, a gente vê que essa formação ela contempla a formação em dois núcleos principais, né? A primeira que é relativa ao raciocínio lógico, né, que o profissional ele é desafiado a solucionar umas questões mais complexas. E nessa linha de raciocínio lógico, a gente vê questões relativas à matemática, física, estatística, pesquisa operacional e tudo mais. E na outra linha, a gente tem uma visão mais sistêmica, em que o profissional ele é desafiado a solucionar as questões relativas à gestão das oportunidades de melhorias do processo. E, nesse sentido, são contempladas disciplinas em relação à economia, processo, gestão de pessoas, insumos de uma forma geral, gestão de operações e o empreendedorismo entra nessa linha de discussão. Bom, considerando que a contribuição desse profissional, desse engenheiro de produção, está principalmente no papel da manufatura, né, para transformar os recursos em bens ou serviços, a gente vê que a atuação do profissional está justamente fazendo o elo entre a entrada de recursos e a saída de bens e serviços. Nesse processo de transformação, que sofre influências de fatores internos, como, por exemplo, a disponibilidade desses recursos, mas também de fatores externos, como políticas, legislação, recursos financeiros, restrições orçamentárias da própria organização, o papel do engenheiro é justamente fazer essa transformação de uma forma mais eficiente, eficaz, para que o resultado final seja o melhor possível. E quando a gente pensa no empreendedorismo, o empreendedorismo, enquanto uma área de negócios, ela vai compreender justamente como é que surgem essas oportunidades para se criar algo novo. Então, é como se a gente pensasse esse processo de transformação inovador, criativo, que utiliza esses recursos de forma mais eficiente para que o resultado seja melhor, né? Então, o empreendedorismo ele também busca entender como que as pessoas utilizam diversos meios para poder explorar e desenvolver coisas novas. Então, é nesse sentido
que a formação do engenheiro de produção se alinha à disciplina de empreendedorismo. Bom, vamos falar então sobre esses conceitos, né? O que é empreendedorismo, o que é empreendedor, que está tão é, ativo no nosso dia a dia, né? Talvez se a gente abrir as reportagens, qualquer jornal, todos os dias a gente tem notícias sobre empreendedores, sobre o desenvolvimento do empreendedorismo, atividades. Então, como é que o tema, o conceito e a disciplina de empreendedorismo, ela fica tão evidente na nossa sociedade? Bom, empreendedorismo é um processo de justamente ele começa na solução de problemas. Empreendedorismo se eu tiver um problema. O empreendedor é aquele que identifica um problema e começa a buscar soluções criativas para a solução desse problema, para entregar para a sociedade algo que seja valioso. Então, o empreendedorismo é justamente esse processo que vai desde a identificação dessas ideias para solucionar o problema até a entrega de um resultado, a entrega de uma solução para esse problema identificado. O empreendimento, a gente pode dizer que é a organização que é criada a partir desse processo. Então, a organização é como se a gente tivesse esse processo empreendedor organizado, né? Onde os recursos estão organizados. Recursos tecnológicos, pessoais, recursos de procedimento, todos os recursos que são necessários para a transformação das ideias em soluções de problemas, soluções reais, né? Para uma demanda específica, para um público específico. O empreendedor é quem? É justamente essa pessoa que tem essa disposição, é a pessoa que é responsável por idealizar, por pensar esse projeto, por fazer esse empreendimento acontecer. Então, quando a gente pensa no empreendedor, a gente pensa nessa pessoa que tem esse estímulo, essa vontade, esse sonho de realizar algo, de fazer alguma coisa. Bom, quando a gente pensa em empreendedorismo enquanto uma disciplina, ela foi primeiramente estudada pelos economistas. Os economistas começaram a discutir o empreendedorismo enquanto fator fundamental para o desenvolvimento econômico da sociedade. Schumpeter se destaca nessa discussão e ele falava que o empreendedor ele era um agente transformador da sociedade. Na medida que ele insere novos produtos, novos processos, novas formas de realizar ou de transformar recursos em produto final, ele faz com que a economia se movimente, né? E o consumo se movimente. Então, quando a gente vê, por exemplo, novos produtos, né, processos inovadores, a gente percebe que há uma demanda por eles. Então, quando a gente olha o impacto do empreendedorismo na sociedade, ele é muito positivo, porque o empreendedorismo ele faz com que a sociedade ela fique mais agradável de se viver. Os novos procedimentos, né, os novos produtos que são criados fazem com que a nossa vida seja mais fácil, seja mais prática. Então, quando a gente pensa no papel do empreendedor, a gente vê o papel dele como fundamental para o desenvolvimento econômico dos países, da economia, do mundo de uma forma geral. E mais recentemente, da década de 80 para cá, psicólogos, sociólogos e administradores começaram a discutir se existia um perfil característico dessas pessoas que se dedicam ao empreendimento. Então começaram a pensar se existe um perfil de pessoas que são mais propensos a empreender do que outras pessoas. E aí começou a discutir então o perfil do empreendedor, que são essas características e competências que alguns indivíduos possuem, que são necessárias para poder empreender, para poder fazer acontecer, né? Então, o empreendedorismo é justamente essa ação de organizar recursos das mais diversas fontes para que a gente alcance resultados específicos e que eles sejam otimizados, né, com o menor risco possível. Bom, quando a gente pensa, então, nesse conceito, né, de empreendedorismo, quando a gente fala, então, do empreendedor, a gente vê que uma infinidade de estudiosos, de pesquisadores, se interessam por esse tema justamente pelo impacto que o empreendedorismo traz na sociedade.
né? Então, atividade empreendedora nada mais é do que esse processo, né, de solução criativa de problemas, para poder entregar para a sociedade resultados que podem ser bens, serviços, novos processos de produção, novas maneiras de realizar algo, para que a sociedade tenha uma vida melhor, né? Então, ele pode acontecer em diferentes ambientes, esse empreendedorismo. Bom, quando a gente pensa no ambiente para empreender, pensando que empreender é a realização de algo, é a transformação, né, de novas ideias, a geração de melhores resultados, a gente tem que entender o que é que facilita essa atividade empreendedora e o que é que dificulta a atividade empreendedora. Bom, quando eu penso na ação de transformar, de fazer, de realizar, eu penso que quando eu tenho uma economia em que todos os recursos eles estão favoráveis, a economia está em desenvolvimento, né? Então significa que as pessoas, os investidores, eles estão propensos a investir, então eles estão propensos a desenvolver mais produtos, mais soluções para a sociedade. Quando eu tenho também uma economia que tem uma infraestrutura, então eu preciso de tecnologia, eu preciso de internet acessível aos diferentes lugares, eu preciso de infraestrutura básica, como, por exemplo, canais de comunicação, eu preciso de infraestrutura dos meios de transporte, para que, por exemplo, os bens cheguem a todos os lugares. Eu preciso que a tecnologia esteja não apenas disponível, mas também acessível para que as pessoas possam utilizá-la no desenvolvimento e na utilização melhor dos recursos que estão disponíveis, né? E eu preciso também de desenvolvimento de novos mercados, então eu preciso de um mercado mais aberto para que as pessoas elas estejam disponíveis para a criação. Eu também preciso que as pessoas estejam mais autônomas e sejam autorizadas para a autonomia no trabalho. Significa que eu preciso de criar uma cultura em qualquer lugar, que seja na escola, que seja no ambiente de trabalho, que seja no ambiente familiar, que as pessoas elas sejam autônomas e que elas sejam motivadas para a criatividade. Só existe empreendedorismo no ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para criar. Então, dentro de uma organização, por exemplo, eu preciso de ter uma cultura em que o gestor permita que os seus liderados, eles sejam pessoas criativas, que busquem novas soluções, que busquem novas respostas, né? E não um ambiente em que as pessoas elas são taxadas, que elas apenas executam o que lhes é mandado. Então, o ambiente cultural também precisa de ser propício para que essa atividade empreendedora, para que essa solução de problemas, ela seja mais desenvolvida, ela seja mais atuante em qualquer lugar, em qualquer ambiente que esteja desenvolvendo o empreendedorismo. A mesma coisa na escola, no ambiente educacional, né? Se eu tenho um método de ensino em que os estudantes eles não são motivados à criação, não são motivados para a autonomia da aprendizagem, eu também tenho uma dificuldade maior em fazer com que essas pessoas sejam empreendedoras, porque para ser empreendedor eu preciso dessa autonomia do trabalho. E eu preciso também de um ambiente de concorrência. O ambiente no mercado ele precisa de ser um ambiente com uma concorrência bastante significativa. Porque qual que é a vantagem da concorrência? Quando eu tenho no mesmo mercado várias organizações concorrendo por um público, essas organizações elas são automaticamente estimuladas a oferecer o melhor produto, o melhor serviço, o melhor bem, o melhor atendimento ao consumidor final. Então, quando eu tenho concorrência, há um estímulo para que o consumidor final ele seja cada vez mais satisfeito, né? Ao contrário do que quando eu tenho o caminho oposto, indo em direção a monopólios, que eu tenho apenas um fornecedor, então não tem tantos estímulos para se oferecer produtos diferenciados. Bom, essas são as variáveis que são favoráveis para o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil e no mundo. Por outro lado, as variáveis que não são favoráveis começam, por exemplo, com um baixo nível de escolaridade. Eu só consigo empreender, trazer soluções criativas
se eu tenho conhecimento sobre alguma determinada área. Conhecimento é o pilar do empreendedorismo. Não tem como a gente criar soluções inovadoras, criativas, se eu não conheço o processo. Pensa lá no processo de transformação da manufatura, quando eu tenho os recursos e eu preciso do resultado final da saída, que é a entrega de bens e serviços. Se eu não sei como que esses recursos eles são organizados, qual que é a melhor estruturação desses recursos, ou como que esse processo, essa operacionalização ocorre, dificilmente eu vou conseguir entregar um produto melhor ou oferecer uma melhoria nesse processo. Então, a base de educação, educação técnica, educação gerencial, ela é fundamental para que a atividade empreendedora ela seja ativa nas economias. Num país em que a gente tem alta regulamentação, excesso de burocracia, uma carga tributária elevada, né? E excesso de obrigações trabalhistas por parte do empreendedor, por parte do empresário, isso dificulta a atividade empreendedora. Então, o que a gente vê, por exemplo, é que as organizações, os empreendedores, eles buscam instalar o seu empreendimento em locais onde eles têm menos burocracia, menos dificuldade em abrir e desenvolver o seu negócio. Então, esses fatores, eles são impeditivos para a atividade empreendedora, porque isso faz com que o risco do negócio seja cada vez mais alto. Então, se o risco do negócio é alto, o empreendedor ele vai pensar 2 vezes em fazer o investimento naquela localidade, naquela região, naquela economia específica, né? Existem também fatores, para além desses fatores externos ao ambiente do empreendedor, os fatores internos. Então, relativos, por exemplo, à imagem pessoal. Empreender não é fácil, né, gente? Você pegar uma solução e propor uma solução inovadora, criativa, demanda muito esforço, criatividade, e demanda muito trabalho. E há pessoas que não têm esse perfil, né? Existem algumas pessoas que elas têm uma disposição maior para ter empregos que exigem menos disposição, né? Menos dedicação ao trabalho. Existem pessoas que querem trabalhar uma quantidade de horas específicas no dia. E o empreendedor é aquele que não para, ele está a todo momento pensando no negócio, o que ele quer fazer. Então, às vezes, muitas vezes, quando a gente conversa com empreendedores, com aquelas pessoas que transformam a vida, né, da sociedade, trazem inovações, são pessoas que trabalham muitas horas por dia, né, que às vezes elas têm, inclusive, algumas restrições no seu lazer, no seu ambiente familiar, não podem estar em todos os eventos familiares, né? Mas isso não é para eles impeditivo, porque eles estão assumindo essa condição por um outro bem, um bem maior, que é justamente essa atividade empreendedora. Então, para além dos ambientes externos, existe também esse fator pessoal que os empreendedores enfrentam para poder pensar na sua atividade, né, empreendedora como um todo. E quais são as tendências, né? Será que a gente está caminhando para cada vez mais empreendedores ou menos empreendedores? Bom, vamos pensar que na era que nós estamos vivendo, né, cada vez mais a gente vive num ambiente competitivo. Cada vez mais a tecnologia ela é desenvolvida e é rapidamente alcançada em diversas regiões. Os mercados estão cada vez mais globalizados. Antigamente, a gente estudava estratégia nas organizações pensando na concorrência local. Hoje, você pode estar em qualquer lugar do Brasil e o seu concorrente não é aquele que está do seu lado, né, localmente falando, mas ele pode estar em qualquer lugar do planeta. Então, a globalização faz com que os mercados estejam cada vez mais competitivos e aliados também. E, além disso tudo, a gente tem consumidores cada vez mais exigentes. Afinal de contas, o consumidor pode comprar de onde ele quiser, porque justamente pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da disponibilidade de bens e serviços que estão em virtude desse avanço da globalização. Então, todos esses fatores
fazem com que o empreendedorismo ele também seja um aliado para o desenvolvimento econômico. E quem é que vai se sobressair nesse movimento, nessa economia, nessa era? Aquelas organizações que são mais ágeis, né, que dão respostas mais rápidas para o mercado, que são mais eficientes. Então, o que a gente percebe é que as organizações que são mais flexíveis, que conseguem responder mais rápido para as demandas do mercado, para as exigências do consumidor e que, sobretudo, valorizam o capital humano, valorizam os seus funcionários, os funcionários que são os responsáveis por gerar essas soluções criativas, né? Essas organizações que percebem o funcionário empreendedor como principal ativo da empresa é o que efetivamente vai se destacar no mercado e que vai gerar maior empreendedorismo. Então, quando a gente pensa em tendências do empreendedorismo, a gente pensa que a inovação como um fator fundamental para a sobrevivência das organizações no mercado. E a inovação como uma ideia nova que tem apelo no mercado, que tem aceitação de mercado, né? Às vezes, as pessoas acham que inovação é uma coisa muito completamente radical, né? Uma nova tecnologia, mas as inovações, existem diferentes tipos de inovações. A gente tem as inovações radicais, que são as inovações que são muito raras, né? Que são aquelas que mudam a tecnologia, que a partir delas muda toda a estrutura, como, por exemplo, o surgimento da internet, que faz com que a gente tenha redes sociais, que faz com que muda completamente o mercado, a relação do consumidor. Mas a gente tem as inovações tecnológicas, que são as melhorias das tecnologias. E aí a gente tem inúmeros exemplos de empresas que estão nessa área, né? Como, por exemplo, Google, Apple, Facebook e outras tantas, né? 3M e tudo mais. Mas a gente também tem as inovações comuns, que são aquelas inovações que melhoram um processo, melhoram um produto, dão uma cara nova para aquilo que está sendo oferecido ao mercado. Isso também é uma inovação, é uma ideia nova que tem um apelo de mercado. Bom, o empreendedorismo, então, quando a gente pensa no empreendedorismo e nessa gestão empreendedora, a gente tem que pensar o seguinte: por que é que alguém decide ser empreendedor? O que faz com que alguém olhe um processo, um produto e fala, não, eu quero tentar fazer diferente? Então, as pessoas, elas são motivadas por diferentes maneiras. Então, empreendedorismo nada mais é do que a solução criativa de problemas para entregar resultados em forma de bens e serviços para a sociedade, certo? O que é que motiva as pessoas? Então, as pessoas empreendem principalmente por duas grandes motivações. Ou porque elas têm necessidade de empreender, ou seja, aquelas pessoas que, infelizmente, estão sem acesso ao mercado de trabalho. A gente viu isso muito na nossa história recente, em virtude da pandemia, que muitas pessoas perderam seus empregos. Tem gente que tem necessidade de arcar com as suas despesas financeiras, né, cotidianas, tem que pagar a conta. Tem gente que não tem capacitação profissional, então ela não consegue a colocação no mercado. Tem gente que foi demitida, está desempregada. Então são essas pessoas, elas empreendem porque elas têm uma necessidade de sobrevivência mesmo. E tem outras pessoas que elas empreendem porque elas encontram ou identificam uma oportunidade de mercado. Essas pessoas, elas são motivadas porque elas planejam alguma coisa, então elas tiveram uma decisão de empreender porque elas identificaram uma oportunidade, ou porque alguém convidou. Então vamos supor que você tem uma competência em algo, né? Você conhece muito bem algum mercado ou algum processo e você é convidado para empreender junto com outro sócio, outra pessoa. Ou porque alguém tem o desejo de ser autônomo, não quer trabalhar em outro negócio, então a pessoa tem o desejo de ser o próprio dono, né, do seu negócio. Tem gente que recebe uma herança, tem gente que tem histórico de uma empresa familiar, então ela assume a sucessão nessa empresa. Tem gente que aposentou e quer mudar de vida, enfim. Então existem inúmeras motivações. Mas por que efetivamente, né, quais são as características? O que a gente percebe é que essas pessoas, elas são motivadas por um sonho. Independente dessa motivação, se é por necessidade ou por realidade, a gente percebe que existem algumas características que elas estão presentes em qualquer tipo de empreendedor.
E essas características, a gente pode dizer que elas estão justamente relacionadas a essa necessidade, essa vontade de realizar algo. Então, quando a gente pensa no empreendedor, a gente pensa na pessoa que tem essa motivação, que tem essas características que o ajudam, que o auxiliam no desenvolvimento da atividade empreendedora. Então, a primeira característica é essa dimensão da realização, ou seja, tem gente que ela busca, ela tem iniciativa, ela aceita correr riscos, ela é persistente, ela é comprometida, ela quer resultados melhores. Então, essa é a característica da realização, ela tem vontade de fazer algo, de realizar. Tem também as características que estão relacionadas à dimensão do planejamento, que são aquelas pessoas que estabelecem metas, que planejam, que buscam informações, que correm atrás, que busca conhecer a área que ela quer empreender. Então, não são pessoas que acham que as coisas caem do céu, que de um dia para o outro ela vai ficar rica. Não é isso, né? Os empreendedores são aquelas pessoas que eles têm planejamento, eles têm plano, eles sabem onde é que eles querem chegar e por isso eles correm atrás, né? Então eles buscam informações, vão aprender sobre a área que eles querem empreender. E além disso, são pessoas que têm características da dimensão de poder, que está diretamente relacionada aos contatos, ao que a gente chama em liderar, em conhecer pessoas, em fazer contatos. São pessoas que têm essa independência, autoconfiança, são pessoas que estão buscando a todo momento fazer rede de contatos que as leva a ter melhor desempenho sobre qualquer área que elas desejam trabalhar. Então, alguns mitos, né, que surgem sobre o empreendedor, diz que o empreendedor não trabalha sozinho, não é verdade. O empreendedor é aquela pessoa que busca a equipe, que quer trabalhar com várias pessoas, né? Que está sempre buscando novas ideias, soluções, através de estudo e muito trabalho. Bom, lá no texto do Dornelas, no capítulo disponível para a gente falar sobre tipos de empreendedores, vocês podem ter visto que tem uma infinidade de tipos de empreendedores. Mas a gente poderia resumi-los em 3 tipos, que são empreendedores individuais, que são empreendedores que é dono do próprio negócio, que pode ser o empreendedor que assumiu uma empresa familiar, o empreendedor que está na informalidade, o empreendedor formal que já tem o seu negócio, enfim, todos aqueles tipos de empreendedores em que o empreendedor é dono do próprio negócio, a gente vai chamar de empreendedor individual, né? Agora, pode ser diferentes tipos, pode ser fruto de uma empresa familiar, ele pode ter criado do zero, ele pode ter uma franquia, né? Diferentes possibilidades. A gente tem o empreendedor social, que é um empreendedor que também traz soluções criativas, mas o objetivo final dele não é o lucro financeiro. O que esse empreendedor está buscando é justamente transformar a realidade, transformar a vida de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. São empreendedores que abrem ONGs, que participam de projetos sociais e que efetivamente trazem, o que eles trazem de resultado, né, é a partir de um problema social, então eles transformam a vida das pessoas. E o empreendedor interno porque ele está dentro de uma organização, é o empreendedor funcionário, é aquele que mesmo ele estando trabalhando para uma organização, como por exemplo, um funcionário público, um funcionário da iniciativa privada ou funcionário de qualquer outro tipo de organização, ele está sempre buscando inovar, trazer melhores soluções, criatividade, fazer melhor o trabalho dele e dos outros colegas para trazer um melhor resultado para a sua organização. E sem dúvida, esse é o tipo de profissional que mais está sendo procurado no mercado. Então, quando a gente olha o processo empreendedor, a gente vai ver que o processo empreendedor, ele parte da geração de ideias. O empreendedor, então, ele tem diferentes ideias para solucionar um problema que ele identificou. Ele vê qual dessas ideias apresenta uma efetiva oportunidade de mercado, ou seja, é possível de ser executada. Ele monta, então, um plano. Nesse plano, ele prevê quais são os recursos que ele precisa para solucionar esse problema. E então ele gere esse empreendimento. Então, a gente, resumidamente, esse que é o processo empreendedor.
qualquer empreendedor, independente se ele é um empreendedor individual, social ou interno, esse é o ciclo, né, que ocorre para que ele consolide esse processo empreendedor. Bom, vamos fazer uma pausa agora e aí a gente volta na sequência para a gente poder continuar essa discussão aqui sobre o empreendedorismo aqui no curso de Engenharia de Produção. Sim. Olá, aluno, tudo bem? Estamos aqui para comunicar algumas mudanças na metodologia de avaliação da Univesp. Como você já deve saber, a avaliação das disciplinas regulares é composta por atividades do AVA, 40%, e prova, 60%. Mas a partir deste semestre, temos uma novidade. As atividades do AVA serão distribuídas em 7 semanas para que você possa acompanhar melhor seu desempenho ao longo da disciplina. As notas continuarão sendo atribuídas de 0 a 10 pontos, mas a distribuição dos pesos para a composição de sua média vai mudar. O aumento se dará gradualmente de acordo com a semana. Na primeira semana, o peso é o menor de todos. Na segunda semana, há um pequeno crescimento. Da terceira semana até a sexta, ele se estabiliza em seu maior patamar, voltando na sétima semana ao patamar da segunda semana. Essas mudanças visam o seu melhor aproveitamento do curso e também exigem de você maior assiduidade e constância nos estudos. Fique atento aos prazos. Bons estudos! Univesp, Universidade Pública ao seu alcance. Take 1. Já tá gravando? João, estamos no ar. Sério? 2021 foi um ano desafiador. Para nós da Univesp, esses desafios foram vistos como um estímulo para buscar novas conquistas. Vamos direto ao assunto. Vamos falar de mim? Não, né, Marina? As conquistas da Univesp. Ah, claro, agora fez todo sentido. Vamos começar falando da implementação dos novos polos. Somos uma das 4 universidades públicas do estado de São Paulo. Para otimizar os cursos, nós implementamos o formato de eixos em 2020. Ótima ideia, um exemplo típico da união do útil com o agradável. São mais de 50 mil alunos matriculados na graduação. E não é só a graduação. Os diplomas dos concluintes são emitidos de forma efetiva e rápida, reconhecendo o grau acadêmico de cada um de vocês. Novas iniciativas que envolvem recursos digitais e humanos com o objetivo de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem da educação à distância. Crédito total da equipe, que se organizou rapidamente para que o trabalho não parasse. Com isso, o aluno da Univesp não foi prejudicado durante o seu processo até a formatura. Esperamos que com esse gesto possamos marcar esse momento que é único e especial. Nossa, falou bonito agora, hein? Mais uma vez, o vestibular foi o maior do estado e chegou a mais de 300 municípios. Com ampla diversidade entre os alunos. Estrutura completa de apoio ao aluno. Muito bem. Voltando aqui, então,
a nossa discussão sobre o processo empreendedor, então a gente viu que o processo empreendedor ele parte da geração de várias ideias, da identificação de qual dessas ideias se constitui uma oportunidade real de mercado, né? Essa ideia ela tem que ser inovadora, factível, possível de ser realizada, né? Exequível. E então a gente monta um plano de negócios e a partir disso a gente quantifica, obtém recursos e depois a gente gere o empreendimento. Claro que esse ciclo ele não é único, ele não vai numa via de mão única, né? Em algum momento o empreendedor precisa de fazer ajustes, então ele vai e volta para poder desenvolver o melhor empreendimento possível. Bom, é exatamente por isso que a gente fala que as funções da administração de planejamento e controle, elas são fundamentais na atividade empreendedora. Primeiro porque o planejamento é aquela atividade que define os objetivos que se quer alcançar e permite comparar qual que é o desempenho real com o desempenho desejado. Então, a atividade de planejamento, ela é fundamental, porque é justamente o processo de tomar e executar decisões sobre o futuro. Ao mesmo tempo que o controle, né, enquanto o processo de produzir e usar as informações para poder tomar a decisão, também é uma função fundamental da atividade, né, de gestão, porque o controle é a função que avalia o alcance desses objetivos e fornece para o empreendedor as informações que vão servir de base para esses novos processos de planejamento. Então, quando a gente pensa na atividade empreendedora, pensar nas funções de planejamento e controle são fundamentais em qualquer uma dessas etapas. Bom, vamos falar então um pouco sobre esse plano de negócios, né? Que é uma grande questão ou uma questão principal. Se vocês perguntarem para os empreendedores, olha, você fez um plano de negócios tradicional, bem desenvolvido, bem detalhado antes de abrir o seu negócio? A maioria vai dizer que não. As pessoas não fazem um plano de negócios muito completo, bem desenvolvido. Mas a questão é que o plano de negócios ele vai estar diretamente relacionado ao tipo de negócio e ao tipo de empreendedor também que está à frente desse negócio. Então, quando a gente pensa em plano de negócios, a gente pode pensar que, a depender do tipo de negócio que o empreendedor está abrindo, ele pode ter um plano de negócios tradicional ou um plano de negócios efetual. O que é um plano de negócios tradicional? É aquele quando o empreendedor tem um objetivo claro. Ele sabe geralmente qual é a quantidade de recursos total que ele precisa para iniciar o seu negócio. Ele tem uma projeção de receita, de lucro, de faturamento. Ele consegue, então, utilizar esse plano de negócios como uma ferramenta de gestão. Então, ele obtém os recursos e gerencia esses negócios. Normalmente, esses tipos de negócios são indústrias, né? Negócios que estão envolvidos altos investimentos. Por outro lado, quando eu tenho um plano de negócios, quando eu tenho um mercado em que eu não consigo planejar tudo, porque é um mercado que é instável, que é um mercado dinâmico, ou é um ambiente incerto, como, por exemplo, o ambiente que as startups estão inseridos. As startups, que são essas empresas inovadoras, que têm um modelo de negócios repetível, escalável, elas não conseguem projetar com tanta precisão o futuro. Elas estão no mercado que é muito incerto. Então, geralmente, o empreendedor de uma startup, ele começa com os recursos que ele tem disponível. Ele não sabe exatamente quanto de recursos total ele vai precisar para que o negócio seja consolidado, mas ele consegue começar com um investimento mínimo definido. Então, o objetivo dele não está tão claro, mas ele tem um sonho e ele almeja alcançar. Então, esses recursos, ele vai controlando, gerindo o recurso que tem. E não, então por isso que a gente diz que ele aloca os recursos que estão ali disponíveis. E aí, a atividade empreendedora, normalmente, ela é a partir da experimentação, né? Fazer, ver se dá certo, leva para o mercado, olha, é assim, né? Então, eu vou fazer um desenvolvimento de um software de gestão. Então, eu vou ajustando o software, entrego para o cliente, ele vê se dá certo, eu vou ajustando.
Então, o plano de negócios, ele pode ser um plano de negócios tradicional, que ele é bem definido com todas as etapas, ou um plano de negócios efeitual, a depender justamente de qual é o ambiente em que essas organizações estão inseridas. Bom, independente do tipo de plano, se ele é tradicional ou efeitual, todo plano de negócios ele tem 3 informações que são fundamentais, que é falar qual é o seu negócio, que mercado que você atua, o que é que você vende, né? O que você está oferecendo e quem que é o seu público-alvo, qual é o seu consumidor. Isso é fundamental. O plano de negócios, então, ele é justamente esse documento que permite com que o empreendedor ele siga no trajeto que ele está almejando, no planejamento. Pode ter uma infinidade de pessoas que têm interesse nesse plano de negócios, como, por exemplo, um investidor que quer olhar se aquele negócio tem potencial para investir. Pode ser, por exemplo, o governo que tem editais abertos para projetos inovadores, então o governo ele exige um plano de negócio para saber se aquele financiamento ele é factível, né, para aquele projeto, se ele realmente tem potencial de resultados para a economia. E o plano de negócios ele pode ser feito pelo empreendedor, mas existe uma quantidade enorme de pessoas e instituições, dentre elas se destaca o Sebrae, que ajudam empreendedores na construção do plano de negócios. O fato é, os dados mostram que aquelas organizações que têm apoio, né, que buscam apoio de outros empreendedores, de outras instituições, eles têm maior chance de sucesso do seu empreendimento. Então, o Sebrae é uma instituição que auxilia muito nesse processo de planejamento do plano de negócios e deveria ser mais utilizado pelos empreendedores para reduzir os riscos, né, e os fracassos das organizações de uma forma geral. Bom, depois que a gente monta o plano de negócios, então a gente vai atrás de recursos. Os recursos, eles são de diferentes fontes, né? Tem os recursos que são os recursos pessoais, que é do próprio empreendedor, que pode ter juntado dinheiro para poder abrir um novo empreendimento. Pode ser recursos das famílias, de amigos, de investidores, de sócios, de bancos, né? Isso nós estamos falando de recursos financeiros. Mas além dos recursos financeiros, a gente precisa de recursos pessoais, de pessoas. Como eu disse anteriormente, o empreendedor não trabalha sozinho. Ele está sempre com um time completo. E empreendedor não é aquele que chama o amigo para ser sócio. Empreendedor é aquele que chama as pessoas que têm competências complementares às suas. Então, se você... Aquele ditado, amigos, amigos, negócios à parte, funciona muito bem para o empreendedor. Porque o empreendedor ele precisa de pessoas com capacidades que são complementares às dele. Então, ele está sempre buscando pessoas que vão agregar mais valor para o seu negócio, né? E ele valoriza muito o trabalho em equipe. E, além disso, precisa de recursos de infraestrutura, tecnológicos, né? À medida, claro, de acordo com o empreendimento que você está desenvolvendo. E para gerir o negócio, na hora de executar, aí é fundamental que o empreendedor e a sua equipe tenham conhecimentos na área de gestão principalmente financeira, né? As competências gerenciais e administrativas, saber trabalhar em equipe, desenvolver uma boa liderança, né? Ter instituições de apoio, né? Como eu disse, o Sebrae e outras organizações, outros empreendedores, parceiros estratégicos para desenvolver o seu próprio negócio. E saber que o empreendimento é sempre uma aprendizagem constante. Mesmo que o empreendedor planeje muito bem, sempre vai acontecer alguma situação, algum evento que o empreendedor não tinha pensado ou imaginado e que ele vai se deparar com um problema que ele precisa de solucionar muito rapidamente. Mas tudo traz a ele aprendizagem. Bom, empreender, então, resumindo, gente, empreender é fazer acontecer. Várias ideias o empreendedor tem antes de efetivamente definir qual que é a oportunidade que tem o maior potencial de execução e de retorno econômico, né? E depois que ele seleciona essa oportunidade, ele vai, então, iniciar o desenvolvimento de um plano de negócios. Tradicional ou efeitual, não importa, mas o que ele vai saber é justamente essa necessidade
né, de ver o conceito, de pensar o que ele está oferecendo no mercado, qual que é o valor, como que ele está solucionando, que problema que ele está solucionando, qual é o produto ou serviço, qual que é o seu consumidor público-alvo. Com um plano de negócios definido, o que ele vai fazer então é saber com clareza quais são os recursos que ele precisa utilizar para que ele possa então implementar o negócio e obter esses recursos nas melhores fontes possíveis. E por fim, já com o negócio em operação, ele então vai ter essas novas ideias, continuar identificando novas oportunidades e desenvolvendo outros planos de negócio e melhorando cada vez mais o seu empreendimento. Então, resumindo, empreender é fazer acontecer, é trazer soluções criativas, é você solucionar o problema de alguém de uma forma inovadora e desenvolver a nossa sociedade, trazer aí melhor qualidade de vida, melhores produtos, bens e serviços para que a sociedade e a economia se desenvolvam. Bom, é isso o que eu tenho para falar em relação à disciplina, à revisão, né, de todos os módulos que estiveram aí à frente do nosso curso. E agora eu vou responder 2 perguntas que foram enviadas, né, pelos estudantes em relação à nossa matéria. Bom, a primeira pergunta foi por que algumas empresas elas têm muita dificuldade em se manter no ramo empresarial, né? Perguntou, olha, é pouco investimento? É falta de planejamento? O que é que a gente tem uma taxa de mortalidade muito alta das organizações? É verdade, a gente tem ainda uma taxa alta de mortalidade, né? Existem vários fatores. Existem fatores externos, como, por exemplo, a própria economia, como eu disse lá no começo da nossa aula. A economia ela influencia sobremaneira, né? Porque as pessoas elas vão pensar se o ambiente econômico ele é favorável ou não para o desenvolvimento de novos negócios. Mas também o que a gente percebe no Brasil, especialmente, lá no módulo 7, né, a gente viu que uma pesquisa feita pelo Sebrae mostra que muitos empreendedores não levantam informações que são fundamentais sobre o mercado que eles vão atuar antes de abrir empresa. Então, as pessoas, os empreendedores entrevistados, eles disseram que eles não sabiam exatamente sobre necessidades e desejos do seu público-alvo. Pense bem, se o empreendedorismo é a capacidade de resolver soluções, de criar alternativas, né, com o objetivo de entregar bens e serviços para a sociedade, o empreendedor ele precisa de entender o que o público quer, o que esse consumidor quer, o que ele está buscando, qual que é o seu desejo, a sua necessidade, o que ele valoriza. Se eu não entendo minimamente qual é o desejo desse consumidor, qual que é a chance de eu entregar para ele algo que ele realmente valoriza? Então, a primeira coisa é que eu preciso de saber quais são os hábitos de consumo desse cliente, do público-alvo que eu quero atingir, né? Eu também preciso de saber o que já existe no mercado. Então, quem são os concorrentes? O que eles estão fazendo? Como que eles trabalham? Como que eles atingem o público? Qual o produto que eles entregam? E qual é o diferencial que eles têm? Para também poder tomar as melhores decisões em relação ao que eu estou entregando ao mercado. Afinal de contas, o mínimo que o empreendedor precisa de saber é por que um consumidor procura você e não o seu concorrente. Saber qual que é o seu diferencial, o que você entrega, né? Outro fator que é que tem um alto índice de justificativa pelo qual as organizações elas não se mantêm no mercado é em relação à gestão financeira do negócio. 2 fatores principalmente, fluxo de caixa e capital de giro. Então as organizações, muitas vezes o empreendedor, ele não tem um fluxo de caixa normal. E aí é uma questão lá atrás de educação mesmo. Né? No Brasil, a gente tem pouquíssimo estímulo para a educação financeira. Nas escolas a gente não tem, no ensino médio a gente não tem, no ensino superior muito pouco, e isso se reflete na vida profissional. Né? Então as pessoas elas não fazem planejamento, orçamento,
né? E isso se repercute também na vida profissional, no empreendedor. Então, não faz o controle de entradas e saídas de capital na organização. Não sabe qual que é o capital de giro, ou seja, aquela quantidade de dinheiro necessária para que as atividades da organização elas acontecem, né, diariamente. Então, não saber o capital de giro, não saber gerenciar um fluxo de caixa são os dois principais motivos pelos quais as organizações elas não ficam estabelecidas no mercado. Então, isso realmente é um grande problema. Além disso, aspectos legais, né? Saber exatamente, não apenas em relação à tributação, a impostos, mas aspectos legais mesmo do desenvolvimento da sua atividade. Então, dependendo da atividade que você vai atuar, existe uma legislação específica, técnica para aquele negócio. E isso também está lá na base do empreendedorismo. O empreendedor, ele precisa de conhecer a área que ele vai atuar. E muitas vezes a gente percebe que ele desconhece essa atuação, né? Outra coisa que a gente percebe que é uma dificuldade dos empreendedores. Embora o Sebrae seja uma instituição que ajuda muitos empreendedores, ainda é baixo o número de pessoas que buscam a ajuda de outras organizações. Na pesquisa lá do Sebrae, disponível para vocês como texto obrigatório, né, da semana 7, mostra lá que 61% dos entrevistados, eles não procuraram ajuda de ninguém para poder abrir o seu negócio, né? Pensa, existem muitas pessoas que estão disponíveis para poder ajudar, pessoas que têm um conhecimento maior do que o seu. Então, procurar instituições de apoio é fundamental para que você possa gerir, abrir o seu negócio e se manter lá. Bom, então, essas são as principais questões, os principais motivos pelos quais a gente tem um alto índice ainda de mortalidade das organizações, tá? E a segunda pergunta é em relação a fonte de recursos financeiros, né? Quais são, para quem deseja empreender, né? Quais são as fontes de recursos que o empreendedor pode ter no Brasil? Quais são as linhas de crédito? Bom, a gente costuma dizer que o fundamental é a gente procurar financiamento onde é o mais barato em primeiro lugar. Então, o financiamento mais barato é o do seu próprio bolso. Se o empreendedor não tiver recursos financeiros suficientes para poder abrir o seu empreendimento, então ele começa a fazer uma lista de onde é que ele vai buscar esses recursos. Então, primeiro, os recursos próprios. Não tendo recursos dos familiares, né? A gente diz que o melhor recurso nesse sentido é o patrocínio, que você paga em milhares de prestações, sem taxa de juros, sem nada. Mas não tendo na família, a gente começa a procurar outras fontes de recursos. E aí pode ser, por exemplo, com sociedade, pode ser outros empreendedores, né? Que teriam a possibilidade de auxiliar na abertura do negócio, né? Com algum capital inicial. Investidores, né? A gente chama de investidores anjo, que são aquelas pessoas que estão em busca de novos empreendimentos, novas ideias, para poder investir o capital, né? Então, haja visto aí o programa Shark Tank, por exemplo, que tem os investidores lá que estão em busca de jovens empreendedores ou empreendedores de qualquer área, porque eles estão querendo aplicar o seu capital, né, em projetos inovadores que vão trazer retorno financeiro para eles também. A gente tem os recursos mais caros, que são acessos, por exemplo, a bancos comerciais tradicionais, que talvez aí seja o dinheiro mais caro que o empreendedor pode buscar. Mas tem linhas de créditos específicas para diferentes empreendimentos. Na área da inovação, então, por exemplo, quando a gente tem projetos inovadores, a gente tem que existem muitas pessoas interessadas no empreendedorismo inovador. Então, por exemplo, o governo federal tem o Portal do Empreendedor. O Portal do Empreendedor é justamente aquele portal que visa ajudar os empreendedores a desenvolver o seu próprio negócio. No Portal do Empreendedor do governo federal, por exemplo, tem acesso a vários editais para linhas de crédito, né? Editais de financiamento de projetos que são inovadores, que estão na área de tecnologia.
Então, é fundamental que o empreendedor também tenha acesso a esses locais. Tem ainda, por exemplo, as aceleradoras, que são as organizações que estão também em busca de projetos inovadores para poder acelerar, desenvolver esses empreendimentos, para que eles tenham um melhor mecanismo no mercado. Além disso, a gente tem ainda linhas de financiamento educacionais, então tem as instituições de apoio à pesquisa, como por exemplo o CNPq, nas instituições estaduais, como a FAPEMIG, a FAPESP, que são instituições de apoio também ao desenvolvimento de negócios inovadores. Então, o que é fundamental? Quando eu penso em fontes de recursos financeiros, o que é fundamental é que o empreendedor ele saiba em que mercado o seu negócio está, para que ele tenha acesso às melhores fontes de recursos, né, as que são mais atrativas para ele. Então, se for, por exemplo, no agronegócio, a gente tem linhas de crédito específica para o agronegócio. Projetos inovadores, tecnológicos na área de gestão da informação, inteligência artificial, também tem linhas de crédito disponíveis específicas para essa área. Então, quando a gente pensa em fontes de recursos tem inúmeras. As incubadoras, por exemplo, que são organizações de apoio a empreendedores também, né, que estão aí no apoio. A incubação é um projeto de amadurecimento de empreendimentos. Então, normalmente estão ligadas a universidades e as instituições de ensino. Nas incubadoras, tem sempre pessoas que estão especialistas em editais públicos, né, nacionais e internacionais, para poder financiar projetos inovadores. Então, também é um outro caminho para o empreendedor quando ele quer desenvolver o seu negócio. Ou seja, recursos, gente, tem disponível em várias áreas, diferentes linhas de crédito. O que o empreendedor precisa de saber é qual que é a melhor para ele e buscar informação. Participar, né, fazer networking, participar de grupos nas redes sociais, para que eles aprendam e conheçam as fontes de recursos de financiamento, de apoio, não apenas financiamento de recursos financeiros, mas também de apoio, né, de gestão, de aprendizado mesmo, para que esse empreendimento seja cada vez melhor, mais bem sucedido e que, no final das contas, agregue valor para a sociedade. Bom, era isso o que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima disciplina, que tenha estimulado de alguma maneira esse espírito empreendedor, que vocês tenham percebido que empreender não é sinônimo de abrir uma empresa. Empreender é muito mais do que isso. Empreender é ter uma atitude positiva em relação a qualquer problema, a qualquer solução, né, que venha a aparecer. Então, independente se você é um funcionário, se você é um empreendedor social, se você quer abrir o seu negócio, empreender significa solucionar o problema de maneira criativa, para entregar na sociedade bens e serviços que tenham utilidade e que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Então, um abraço, bons estudos, tenham uma boa prova e até breve.